Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Guedes e eu queria comentar com você hoje algumas razões pelas quais a empresa inova. Veja, no ano de 2016, estima-se que mais de 100 bilhões de dólares vão ser depositados, investidos em projetos inovadores. As três fontes principais de inovação são Venture Capital, Angel Investment, como dizem nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente chama de investimento anjo, numa tradução muito literal, e crowdfunding. Essa vertente do financiamento, que é o financiamento coletivo, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, do crowdfunding, já passou o Angel Investment e é hoje a segunda principal fonte de investimento de inovação no mundo. Isso, por alguma razão, nos faz imaginar que a sociedade representada aí nos seus milhares de investidores do crowdfunding também vê na inovação uma fonte de desenvolvimento econômico. A primeira razão, portanto, que eu queria compartilhar com vocês, que é a razão fundamental da inovação numa companhia, é a razão econômica. A empresa que visa o lucro tem na inovação uma possibilidade de monopólio temporário. Esse monopólio temporário, o monopólio é uma palavra que traz, às vezes, alguma coisa ruim embutida, como uma empresa que é dominadora do mercado. Mas veja, do seu ponto de vista econômico, uma empresa que detenha monopólio temporário tem a vantagem de identificar o melhor preço para o seu produto, caso ele tenha demanda. Dessa forma, consegue um prêmio sobre o preço mínimo. A formação do preço deixa de ser custo mais lucro e passa a ser valor. O monopólio temporário é definitivamente uma das razões mais importantes para a empresa inovar. Eu digo temporário porque, uma vez que o produto ou serviço esteja no ar e funcione muito bem, outros fornecedores, se a empresa não estiver protegida por patentes, o produto ou serviço não estiver protegido por patentes, outros fornecedores vão vir porque o mercado passou a ser interessante caso não fosse anteriormente. Dois investigadores, dois cientistas sociais, um da Universidade de Purdue nos Estados Unidos e outro da Universidade da Califórnia, estudaram 434 projetos de inovação ao longo de 10 anos e descobriram que 66% desses projetos realmente inovadores tiveram sucesso econômico ao longo desse período bem longo de tempo. Por outro lado, eles estudaram também projetos que foram os segundos a entrarem no mercado ou os terceiros a entrarem no mercado, de um mercado já estabelecido. Muito bem, dessa segunda leva, de não os primeiros a chegar no mercado, o número é bastante alto, 48%, mas significativamente menor do que os 66% dos primeiros. Mas por hora, a evidência, e essa pesquisa recente, desses dois investigadores, desses dois cientistas, sugere que ser primeiro no mercado tem valor. Há outras razões também, muitas outras para inovar, e esse vídeo não pretende ilustrá-las todas. A gente não tem tempo, nem você tem paciência para assistir tanta coisa assim. Mas algumas que eu quero crer que são muito relevantes. A segunda, eventualmente, não pela ordem, mas só pela ordem da apresentação, é a imagem da empresa. Empresas inovadoras que desenvolvem produtos e serviços pensando no seu público e que têm o cliente como centro da estratégia de inovação, costumam ter, frente a seus clientes, uma imagem muito positiva. E isso é muito bom. Não só é bom porque é sempre legal ter uma imagem positiva, mas é bom porque tem, de novo, um aspecto econômico envolvido. Essa imagem positiva pode não só virar preço, veja só o caso da Apple, tem uma imagem muito boa perante o seu público e certamente uma parte dessa imagem positiva está no preço. A reputação da companhia ajuda a tomada de decisão do cliente. Há sempre muitos concorrentes. Não interessa o que você faz profissionalmente, sempre haverá alguém para competir com você. Se não pelo mesmo produto, por um produto semelhante ao substituto, ou até pela poupança, que é o cliente final não desejar investir no seu produto e guardar o dinheiro. Um momento de crise, eventualmente até propenso a essa segunda possibilidade. Então, há de se convencer o cliente final a investir, vamos chamar assim, no nosso produto. Esse convencimento se torna facilitado pela imagem de inovadora e de robusta que a empresa possa ter, além, é claro, de adotar preceitos sociais
e ambientais que também estejam alinhados com a concepção moderna do que uma empresa deve ser. Veja, Apple, Amazon, Embrapa, Embraer, são empresas que primam pela inovação e trazem consigo a aura de que prestam excelentes serviços aos cidadãos e aos seus consumidores. O reverso dessa moeda também é verdadeiro. Uma empresa que é vista como pouco inovadora tem dificuldade em fazer crer no seu público consumidor que os seus produtos merecem um investimento. A única coisa que sobra para essas empresas é investir em preço, é ser eficiente operacionalmente e vender, chamemos assim, preço para os seus clientes. E a guerra de preço é muito ruim para qualquer instância vendedora, mas é muito boa para a instância compradora. Isso é o que alguns chamam de oceano vermelho, que foi inclusive objeto de um livro que ficou famoso na administração recentemente, e que o vermelho é o vermelho do sangue, é o vermelho da competição exagerada, que torna muito difícil a sobrevivência rentável das empresas. Uma outra característica da empresa inovadora é que ela atrai pessoas inovadoras. Não tenha dúvida, a empresa inovadora o é por conta das pessoas inovadoras que trabalham lá. Equipamentos, máquinas, mesmo processos, instalações ajudam muito, mas o cerne da inovação são as pessoas. E empresas inovadoras atraem pessoas muito inovadoras. Vejo o caso do Google e Apple e Facebook e Twitter, por exemplo, para citar apenas algumas, recebem milhares, milhões de solicitações de emprego todo ano e têm à sua disposição um estoque infinito de candidatos, certo? Não por outra razão. Mais uma razão pela qual a empresa deve ser inovadora, e repito, essa lista podia ser muito grande, então aqui só algumas, é um diálogo, mas são só algumas. É a defesa da sua posição competitiva. Isso é um pouco que já administrei, mas no fim do dia o que significa posição competitiva é assegurar o tamanho do seu mercado, ou eventualmente fazê-lo crescer. A inovação, ao entregar para clientes e para eventualmente não clientes novos produtos e serviços, oferece a possibilidade de proteger-se dos concorrentes. A decisão de compra do cliente final vai tender para aquele produto ou serviço que melhor lhe atender, dadas as condições de preço, não só de preço, como também de disponibilidade. Defender a posição competitiva e crescer o que em administração se chama de mercado endereçável é também uma das missões da inovação. Eu vou dar dois exemplos. As máquinas fotográficas, no final dos anos 2000, que agora já faz bastante tempo, 16 anos atrás, mas enfim, as máquinas tornaram-se equipamentos com muitos recursos. E para se operar uma máquina fotográfica de maneira eficaz, era necessário ler um manual grandão, fazer até um curso. O número de vendas de máquinas, a despeito da sua incrível capacitação tecnológica, digo dos equipamentos, o crescimento do número de máquinas não foi tão importante quanto se esperava. A solução não foi tornar o equipamento menos complexo, com menos características, mas sim automatizá-lo. A máquina automática de fotografia, que ajusta o foco, ajusta a iluminação, o tempo de abertura do obturador e outras tantas características, e faz isso por meio de um microprocessador, foi a chave para que se começasse a vender muitas máquinas, e cada vez menores e mais compactas, porque facilitavam o porte e o dia a dia, até que a máquina se integrou completamente ao celular, ao smartphone, e hoje muito mais câmeras digitais se vendem embutidas em telefones celulares do que câmeras digitais por si só. Mas, dizia, aumentar o tamanho do mercado por meio da inovação, nesse caso simplificando a operação do usuário. Um outro exemplo é o telefone pré-pago. No Brasil, em particular, 80%, mais ou menos, da base de telefonia celular é de pré-pagos, o que significa que mesmo aqueles cidadãos que não têm capacidade econômica para ter um celular, podem tê-lo, porque não tem uma conta mensal a pagar e paga somente pelo que fala. As chamadas que recebe não são tarifadas, pelo menos no modelo que a gente tem hoje, e as chamadas que são tarifadas são somente aquelas feitas, e o tráfego de dados que é feito também pelo usuário.
Dessa forma, o Brasil hoje tem mais celulares do que pessoas. A penetração celular, de acordo com a Anatel, no Brasil já é maior do que 100%. Isso quer dizer, num país, vamos dizer, em desenvolvimento, como o Brasil, isso quer dizer que o telefone celular alcança quase totalidade da população economicamente ativa, o que não necessariamente seria verdade se o modelo fosse de pagamento mensal, como é o telefone pós-pago, que é a exceção. Mas veja, é exceção do seu ponto de vista de quantidade, mas é muito mais rentável para as operadoras em termos agregados, em termos nominais, faz mais dinheiro, mais dólares, mais reais, mais euros do que a telefonia pré-paga. Porém, fomenta o ecossistema. Hoje, como todo mundo tem celular, mesmo aqueles que eventualmente não teriam capacidade econômica para tal, como eles recebem uma chamada, alguém fez. E se alguém fez essa chamada, esse alguém foi tarifado. Ou seja, o ecossistema da telefonia cresceu muitíssimo, de maneira quase que exponencial, por conta dessa inovação, não num produto, mas num jeito de lidar com o cliente, lidar com ele do seu ponto de vista financeiro. Uma última razão pela qual, pelo menos nesse vídeo aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção, pela qual as empresas podem e devem inovar, é prestar um melhor serviço ao cidadão. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que não somente a empresa privada inova, mas também o governo. Há muitas iniciativas positivas, incrivelmente positivas na área de inovação. Eu vou citar um exemplo que conheci recentemente, que é um projeto da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, chamado Projeto Radar, que integra os radares e vai integrar no futuro as câmeras de vigilância da polícia e de alguns parceiros ao centro de operações da polícia, de modo que carros, ônibus, motocicletas que sejam objeto de crime, que foram roubados ou furtados, ao passarem por um radar, tem a placa identificada, consultada uma base de dados. Tudo isso automaticamente, centralizada da polícia, e essa base de dados envia um dispatch para a viatura mais próxima daquele carro que acabou de passar por ali, ou caminhão, motocicleta, identificando para os policiais que aquele veículo tem uma queixa de roubo, por exemplo. A eficiência nesse sentido da ação policial aumentou muitíssimo por conta de uma infraestrutura tecnológica e de software muito grande, e foi um projeto de muito sucesso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu gostaria de continuar essa conversa se você tiver interesse. Os meus dados de contato estão aqui no vídeo. Eu desejo para você sorte e sucesso com as suas iniciativas. Um abraço.